Olá, meu irmão, minha irmã. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor. Nós vamos avançando no nosso retiro espiritual. Meu coração se alegra em saber que várias pessoas estão acompanhando as meditações do nosso retiro. Nos finais de semana, em nossa paróquia, ouço uma, outra pessoa que vem comentar as suas experiências, não é? De oração, de mergulho no mistério da Trindade. Este é o convite que nos é feito. São 4 semanas de oração. Nós estamos agora iniciando a 3ª semana. Já passamos da metade do nosso itinerário de oração. É sempre importante recordar a necessidade da fidelidade no cultivo da oração. Marque o seu tempo com Deus, seja fiel, tenha sempre em mãos a Sagrada Escritura, a Bíblia. Leia uma vez, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário o texto bíblico indicado. Medite, colocando aquele texto, aquela palavra na sua vida e a vida na palavra. Procure depois transformar a sua meditação em oração. Deus nos falou pela Sagrada Escritura. Fale a Ele também. Depois de ter meditado o conteúdo da palavra, dialogue com o Senhor. E por fim, o silêncio contemplativo, que significa, de modo muito simples, singelo, verdadeiro, estar na presença de Deus. Tomar consciência de que Ele está conosco, está em nós, simplesmente dispondo-se ao amor. A contemplação é uma troca de olhares. Uma pessoa me perguntava isso: Padre, de todas as etapas da Léxio Divina, a que eu mais tenho dificuldade é a contemplação. Como se faz a contemplação? Eu respondi a esta pessoa de um modo muito simples. É como uma troca de olhares. O Senhor nos olha e nós o olhamos. Estar na presença daquele que sabemos que nos ama, diz Santa Teresa d'Ávila. Esta contemplação, portanto, é silenciar as palavras, deixar de lado os discursos. Jesus no Evangelho nos diz, não é? Quando fores orar, não multipliqueis as palavras. A contemplação é momento, portanto, de suspender o discurso e simplesmente deixar-se amar por Deus. Entrar no mar. Nós, às vezes, nos colocamos à beira do mar, ficamos olhando as pessoas irem nadar. A contemplação é a hora de nós termos a coragem do mergulho. Nós entrarmos neste mar do amor de Deus. Não é mais momento de falar do mar. Não é mais momento de ficar explicando como se dá o movimento da água. Não é momento de discursar a beleza ou a força do mar. É momento de entrar no mar. Eis aqui a diferença entre a meditação e a contemplação. Eu posso falar que uma comida é muito saborosa, tem um tempero muito gostoso, deliciosa essa comida, uma sobremesa, por exemplo, mas uma coisa é eu falar, explicar quais são os ingredientes que ali estão, como se faz, como se prepara aquele prato. Outra coisa é eu saboreá-lo. Na meditação, nós já entramos em comunhão com Deus, ouvimos o que Ele tem a nos dizer, falamos a Ele também, reconhecendo muitas vezes nossos limites, fraquezas, dificuldades, mas na contemplação é momento de saborear, de experimentar este amor de Deus em nossa vida. Desse modo,
é que nós vamos nos exercitando na contemplação. É um aprendizado. Com o tempo, nós vamos percebendo que isso vai se tornando habitual para nós. Sejamos fiéis, portanto, a estes passos, não é? Do que nós chamamos de Lectio Divina, leitura orante da Palavra de Deus. Leitura propriamente dita, meditação, oração, contemplação. Nesta terceira semana do nosso retiro espiritual, sempre tendo como meta a Santíssima Trindade, comunhão de amor entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, vamos meditar, rezar e contemplar a beleza da nossa vida de igreja. Contemplando a Trindade, ser igreja na sincera comunhão. Este é o tema desta terceira semana do nosso retiro. Ser igreja na sincera comunhão. Queremos, deste modo, experimentar esta verdade. A comunhão entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo se projeta na vida de comunhão entre os homens e as mulheres. A comunhão de irmãos e irmãs que forma a igreja. Pois bem, depois que nós na segunda semana adentramos a realidade do mal, o pecado que é resultado da ação do mal, da nossa livre adesão àquilo que não é o plano de Deus, o pecado como divisão, não é? Resultado daquele que divide, o diabo. Depois de termos olhado nossas divisões internas, mas também nossas divisões externas, depois de termos adentrado a misericórdia de Deus e suplicado o seu perdão, fizemos até uma retrospectiva da nossa história de vida, marcada talvez por tanta fragmentação, por tanta divisão, não é, do coração. Pedimos ao Senhor a graça de um coração inteiro, de um coração unificado, de um coração íntegro. Pedimos ao Senhor a graça de vivermos também na paz interior e na paz uns com os outros. Agora, nesta semana, tomemos consciência de que nós não fomos feitos para viver sozinhos. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ora, imagem e semelhança de Deus. Deus é um sem ser sozinho. São três, amando num só coração. Assim também nós não fomos feitos para o isolamento, para a solidão, mas fomos feitos para a comunhão, o amor entre irmãos e irmãs, porque em Jesus fomos todos feitos filhos e filhas de Deus, nosso Pai. É aqui que brota o mistério da igreja. O que é, afinal, a igreja? Nós a definimos assim, ela é um mistério de comunhão. Meu irmão, minha irmã, a igreja não é uma invenção humana. Se fosse uma invenção humana, ela já teria acabado, podemos ter certeza. Tantos atropelos na história dos homens e das mulheres, em cada período, tantas dificuldades enfrentadas e, sobretudo, a realidade do nosso pecado, humanamente falando, nós já teríamos posto a igreja a perder. Nós já teríamos acabado com a igreja. No entanto, a igreja nasce da Trindade. O Pai desejou a igreja, o Filho a edificou entre nós neste mundo e o Espírito Santo a ilumina, a inspira, a santifica para que a igreja, esse mistério de comunhão, o povo de Deus, na fé e no amor de Cristo, possa refletir o mesmo Cristo neste mundo, possa refletir
o Cristo e, refletindo o Cristo, refletir toda a Trindade no meio do mundo. Então, o que é a igreja? Convença-se disto. A igreja está nos planos de Deus. Ela é mistério de comunhão entre irmãos e irmãs no amor de Cristo. Sendo mistério, quer dizer que há um vínculo entre cada pessoa que forma a igreja viva, um vínculo que ultrapassa a nossa compreensão humana. Há a presença de Deus mesmo que atrai o ser humano. Ele é a força de atração, o elo na igreja. Pois bem, a igreja nasce de Deus uno trino. Deus Pai deseja ver os seus filhos unidos e reunidos. Ele nos quer todos à sua volta. Jesus Cristo, o Filho único do Pai, veio a este mundo justamente procurar resgatar o que estava perdido, unir o que estava disperso. Esta foi a missão de Jesus neste mundo. E o Espírito Santo, o transbordamento do amor entre o Pai e o Filho, esse transbordamento em nossos corações, o Espírito fazendo-nos amar como Cristo amou, sela definitivamente a existência da igreja neste mundo, a faz nascer de modo total no amor de Cristo Jesus. Portanto, é Deus que atrai os homens e as mulheres no amor, que é o vínculo da perfeição. Então, Jesus, quando começou a sua missão neste mundo, ele começou chamando alguns para segui-lo. À beira do mar da Galileia, chamou aqueles homens pescadores e foi constituindo com eles uma pequena comunidade, um núcleo inicial. Nós os chamamos de apóstolos, mas juntamente com os 12 que seguiram Jesus mais de perto, outros tantos discípulos também abraçaram o seguimento de Jesus. De tal maneira que por onde Jesus passava, não é, deixando um rastro de amor, este amor unia as pessoas e muitos perseveraram no seguimento dele. Ele atraía multidões, o seu ensinamento, dado com autoridade, fazia admirar as pessoas. E não só o seu ensinamento como palavra proclamada, mas a sua pessoa mesma. Jesus presente no meio dos homens e das mulheres, expulsando o mal, curando os doentes, dando de comer aos famintos, não é? Consolando os aflitos, acolhendo as criancinhas. Quer dizer, a pessoa de Jesus foi o grande motivo da reunião de multidões. Do que estava dividido, Jesus fez uma unidade e preparou assim um povo bem disposto no amor para devolver a Deus Pai, não é? Esta humanidade reconciliada, redimida no amor. Pois bem, contemplando a vida dos apóstolos, dos discípulos no seguimento de Jesus, convençamo-nos nós hoje, o Senhor me chama, é uma vocação, é um chamado, estar unido a Ele, me chama a estar unido a Ele e me chama a estar unido com outros irmãos e irmãs no mesmo caminho, no seu seguimento. É um chamado, insisto. E pelo batismo nós demos o primeiro passo. Unidos a Cristo, unidos à Igreja, iniciamos nossa trajetória de fé cristã. É uma vocação, é um chamado.
que supõe a comunhão no amor. Queremos ser discípulos, discípulas do Senhor Jesus Cristo, mas esse discipulado não acontece no isolamento. Ninguém dá testemunho de Jesus sozinho. O testemunho do Senhor é total, é perfeito quando nós nos abrimos ao mistério da comunhão, na comunidade de fé, na igreja. A igreja é indispensável dentro da missão que Jesus realizou neste mundo e na missão que Ele confiou a nós como continuidade, não é, do anúncio do Evangelho. Repito, a igreja é indispensável, ela é necessária. Algumas pessoas dizem assim: padre, eu rezo em casa sozinho, tenho fé, creio em Jesus, creio em Deus, mas não vou à igreja porque não considero que seja necessário. É como um banquinho onde falta uma perna. Tá bom? Deus que perscruta o íntimo dos corações, Ele sabe da sua fé, Ele sabe que a sua fé não é falsa. Você já está no caminho, mas convença-se, a igreja é necessária. Rezar sozinho tem um grande valor, mas este rezar sozinho, a oração pessoal, ganha força quando nós, semanalmente, na Páscoa semanal, no domingo que é o dia do Senhor, nos unimos como igreja para alimentar a nossa fé na escuta da palavra e na Eucaristia, comungando o corpo e o sangue do Senhor. Sozinho nós não temos em casa lá a Eucaristia. Da mesma forma, sozinhos nós não temos o convívio fraterno que tanto nos preenche. Nós não temos a solidariedade dos irmãos e irmãs. Como é bom estarmos juntos. Meu irmão, minha irmã, a pandemia trouxe para nós a exigência de um isolamento que esvaziou nosso coração do sentido da vida. Tomemos cuidado com isto. A cultura em que nós vivemos também nos prega que é melhor estar sozinho, mas cuidado. As pessoas hoje já não querem mais se relacionar, não querem mais saber nem mesmo de casamento, de ter filhos, porque preferem estar sozinhas no seu conforto, no seu mundo, no seu canto, achando que com isso serão mais felizes. Cuidado com estas falsas promessas de uma cultura individualista. Precisamos uns dos outros, como precisamos, acima de tudo, de Deus. Por causa da necessidade de Deus, é que nós nos abrimos uns aos outros e sentimos que precisamos uns dos outros. Como posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se não amo o meu irmão a quem eu vejo? Então, possamos rezar neste domingo, não é? Que inicia a nossa terceira semana do retiro, esta verdade. Nós precisamos da igreja. E eu vou propor para a sua meditação e para a sua oração e contemplação, Efésios 4, de 1 a 16. São exortações que São Paulo, à comunidade dos Efésios, dirigiu, mas que dirige também a nós hoje. Com toda a humildade e mansidão e com longânimidade, suportai-vos uns aos outros. E aqui este suportar não é no sentido de tolerar, mas no sentido de dar suporte, de dar sustento, não é? Um ao outro. Suportai-vos uns aos outros, ou seja, amparai-vos uns aos outros, no amor, solícitos em guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança à qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos.
Pois bem, que nós possamos então meditar estas palavras do apóstolo São Paulo, não é? Levando a sério o que a palavra de Deus nos diz. Precisamos estar juntos, unidos na comunhão de amor, como reflexo da comunhão que existe entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Segunda-feira, dia 15 de agosto, nós hoje seguimos meditando e rezando o mistério da Igreja. A Trindade é o... Eu coloquei aqui na meditação uma pequena passagem de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só, diz Deus no relato da criação. E então, Deus cria do lado de Adão, Eva, justamente para lhe ser companheira e para que ambos pudessem, no amor, colaborar com Deus na obra da criação. Crescei e multiplicai-vos. Pois bem, justamente porque Deus criou-nos à sua imagem e semelhança, é que não é bom que estejamos sós. Fomos feitos para o relacionamento, fomos feitos para a comunhão no amor. Pois bem, igual às primeiras comunidades de cristãos, hoje, semanalmente, nós nos reunimos para escutar o ensinamento dos apóstolos, viver unidos e tomar parte no partir, na fração do pão e nas orações. A comunhão da Igreja se nutre com o pão da palavra de Deus e com o pão do corpo de Cristo. A Eucaristia, portanto, participação de todos no mesmo pão da vida e no mesmo cálice de salvação, é que nos faz membros do mesmo corpo. Que bonitas estas palavras! A Eucaristia é a fonte, é o ponto mais alto da vida cristã, sua expressão mais perfeita e o alimento da vida em comunhão. O que alimenta, o que sustenta o vínculo de amor entre as pessoas que formam o corpo vivo de Cristo, o povo de Deus, a Igreja? O que alimenta este vínculo? A Eucaristia. O corpo e o sangue do Senhor. Participamos do único pão, participamos do único cálice. No corpo e no sangue do Senhor nosso Jesus Cristo, nós estamos fortalecidos para a comunhão. Na Eucaristia nutrem-se as novas relações evangélicas que surgem do fato de sermos filhos e filhas do Pai, irmãos e irmãs em Cristo. A Igreja que celebra a Eucaristia é casa e escola de comunhão, onde os discípulos compartilham a mesma fé, esperança e amor a serviço da missão evangelizadora. Tudo isso que eu acabei de ler está no importante documento, não é, da Conferência do Episcopado Latino-Americano ocorrida em Aparecida, documento de Aparecida, no número 158. É preciso que nós, então, nos encontrando semanalmente na casa de Deus para celebrar a Eucaristia, que tenhamos a oportunidade de viver olho no olho. Nós precisamos nos ver, nos enxergar. Eu ia dizer assim, precisamos até do toque, do aperto de mãos, do abraço. A gente tem ido com muita cautela com tudo isso por conta da pandemia ainda presente no meio de nós, mas nós sabemos como tudo isso é necessário para nós. Como é bom reencontrar a cada domingo um irmão de fé, estender a mão,
sentir o abraço, o seu olhar, o seu sorriso. Essa presença humana é fundamental para nós, é vital, é como o ar que a gente respira. É essencial que nós não nos sintamos jamais sozinhos neste mundo. Pois bem, vamos pedir então ao Senhor neste dia a graça de nos alimentarmos na Eucaristia e, sentindo a necessidade do corpo e do sangue do Senhor, sentirmos a necessidade também de estarmos como um corpo forte, unidos uns aos outros, precisando uns dos outros. E eu sugiro para a Alexio Divina a passagem dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Sugiro o inteiro capítulo. Ele é um pouquinho longo, não é? Porém, é uma leitura muito bonita. Começa com o grande acontecimento de Pentecostes, e como sabemos, o dom do Espírito Santo aos apóstolos, com Maria presente no cenáculo em Jerusalém, fez nascer a igreja. O dom do Espírito Santo permitiu que todos falassem em diversas línguas e todos eram compreendidos. A unidade na diversidade se dá pelo dom do Espírito Santo. Na sequência, sempre no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, temos um primeiro anúncio, uma primeira pregação, digamos assim, do apóstolo São Pedro. É o que nós chamamos de querigma, o anúncio fundamental, essencial, que Pedro faz sobre Jesus, o Filho de Deus que veio a este mundo, morreu, ressuscitou e assim nos salvou. E depois termina este capítulo com um retrato da primeira comunidade cristã. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Que Deus nos ajude em mais este dia de oração e peçamos a Ele a graça de sentir alegria de pertencer à igreja, a alegria por cada pessoa que compõe a nossa comunidade de fé, a alegria de viver em comunhão, alimentados pela Eucaristia, presença real de Jesus vivo no pão e no vinho consagrados. Meu irmão, minha irmã, hoje, dia 16 de agosto, terça-feira, nós seguimos cultivando a oração, a Alexio Divina, meditando a palavra de Deus e aprofundando a nossa pertença à igreja, contemplando a Trindade, ser igreja na sincera comunhão. E eu quero propor a todos que meditemos hoje esta passagem importante das Sagradas Escrituras, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 25, e depois o capítulo 2, versículos de 1 a 10. Nós vamos meditar sobre a realidade do amor. Amor a Deus, amor ao próximo, e um amor não de qualquer jeito, mas um amor de coração, quer dizer, um amor sincero. Amai-vos uns aos outros de coração, diz esta primeira carta de São Pedro. Amai-vos uns aos outros de coração e com ardor. Aqui nós temos as características de como deve ser o nosso amor fraterno, em comunidade, na igreja. É preciso superar todas as nossas divisões, como nós já rezávamos na semana passada. Onde estão pessoas juntas,
nós estamos sempre sujeitos a conflitos, desentendimentos, divisões, mas é preciso superar tudo isto, toda ruptura, costurando a cada dia, insistentemente, com sinceridade, o amor uns com os outros. Vejam que numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 25, os fariseus no tempo de Jesus chegaram a dizer que Jesus expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebu, príncipe dos demônios. Uma acusação muito grave. Isso significava dizer que Jesus era a fonte e a origem dos males, não é? Somente agindo por Beelzebu é que ele conseguia expulsar os demônios. Também nós, muitas vezes, acabamos seduzidos ou tentando imaginar que certas coisas que nós fazemos é para um bem, não é? E, na verdade, aquilo que nós estamos fazendo está gerando divisão. Me explico melhor. Nós nos justificamos em nossas ações sem nos dar conta de que estas nossas ações que nós achamos boas, na verdade, estão gerando um mal. E com isto, nós também estamos, de certa forma, encontrando justificativa em Deus para gerar um mal, uma divisão. Então é preciso ter muita prudência e muito discernimento. Jamais atrelar a Deus a origem de um mal. Jamais atrelar a Deus a capacidade de expulsar, jamais atrelar ao mal a capacidade de gerar o mal. Quer dizer, não podemos nos justificar por nós mesmos para atender nossas vaidades pessoais. Talvez dando um exemplo fique mais claro. Quantas vezes nós geramos uma briga tremenda e dizemos assim, mas a verdade tem que ser dita. Sim, todos devemos buscar a verdade, mas nem sempre o modo de expressar a verdade foi permeado da caridade necessária. E com isto nós mais geramos divisão do que unidade. E aí nós nos justificamos, mas eu falei a verdade. Doa a quem doer. Isto não é uma postura cristã. Postura cristã é sim falar a verdade, mas na caridade, em vista da unidade entre todos. Grande desafio. Aqueles fariseus do tempo de Jesus acabaram justificando os problemas que existiam, não é? Jogando em Jesus mesmo a fonte e a origem de todo o mal. Pensemos se aquilo de bom, supostamente, que nós não estamos fazendo, no fundo, não está gerando um mal entre nós. Essas meditações nos sirvam neste dia para a oração também. Nós somos chamados a viver a grande comunhão na igreja. Por isso mesmo, nós não podemos fazer prevalecer nossos pequenos caprichos, que podem gerar divisões. Não podemos agir como pessoas centradas em si mesmas. Não podemos agir como pessoas movidas pelo orgulho, pela vaidade, pela inveja e tudo aquilo que possa mais separar do que unir as pessoas. Que nós possamos então rezar nesse sentido, não é? Com a palavra de Deus, com as exortações do apóstolo São Pedro, nesta carta tão bonita, que o nosso amor seja sem fingimento,
Seja, portanto, autêntico, verdadeiro, na caridade, para costurar entre todos a tão necessária, a tão desejada unidade. E não vamos praticar males que geram divisões, achando que estamos agindo no bem em nome de Deus. Muito cuidado, porque o inimigo de Deus nos seduz em todas estas coisas. Quantas atitudes boas, supostamente boas, são alegadas, mas que no fundo, geram graves divisões internas na vida da comunidade. Analisemos bem nossas atitudes, sempre na oração, na humildade, sem fingimento, com sinceridade, para que as relações não se desgastem e que todos estejam verdadeiramente unidos no amor. Hoje, dia 17 de agosto, nós vamos meditar um pouco mais e rezar e contemplar a beleza da pertença à igreja, da construção da comunhão uns com os outros, atentos àquilo que Jesus diz em Mateus, capítulo 18, versículo 4. É preciso que nós sejamos pequenos como crianças. Pequenos como crianças. Jesus coloca no meio dos discípulos uma criança como modelo. Modelo para aqueles que querem entrar no reino de Deus. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se fizer pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, recebe a mim mesmo. E Jesus segue em suas exortações aos apóstolos: eis aqui uma exigência para participar do reino de Deus. Eis aqui uma exigência que deve motivar nossa vida, o ser igreja, desde já. Na comunidade de fé, todos somos chamados a experimentar esta pequenez interior, ser como criança. Será que Jesus está nos incentivando a sermos infantis? Não. A expressão ser infantil, para a nossa cultura, para o nosso linguajar, ela é permeada de algo depreciativo. Infantil é a pessoa imatura. Deus não quer pessoas imaturas. Ele nos quer plenos, maduros no amor. Nesse sentido, ser criança não é ser imaturo. Mas o que tem então a criança que nós devemos imitar? Se queremos participar da vida divina e se queremos, já na comunidade de fé, exercitar, não é? Na terra um pedacinho do reino dos céus. A criança tem, em primeiro lugar, esta dependência de Deus. A criança depende do adulto, não é? Trazendo para a fé, sejamos como crianças que de fato dependem do Pai e se abandonam nos braços do Pai. Além da dependência, a criança tem sinceridade e simplicidade. Ela é simples e verdadeira. Às vezes até uma criança pode nos colocar em constrangimento. Ela abre a boca e fala no meio de todo mundo, às vezes coisa que nos pegam, não é? Como a gente diz, de calça curta. Porque a criança é espontânea, ela é simples e ela é direta, é verdadeira. Constrange o adulto porque o adulto é cheio de mecanismo de defesa. Se alguém diz assim para você: olha, faz tal coisa para mim, você não quer fazer,
Aí você começa lá dentro a inventar uma lista de justificativas. Você sorri para aquela pessoa, mas no fundo está dizendo, eu quero te estrangular porque eu não quero fazer o que você está me pedindo para fazer. Nós vamos criando subterfúgios, não é? Atalhos, vamos criando justificativas. E com isso nós perdemos a sinceridade e a simplicidade nas nossas relações. A criança, enquanto não é influenciada por nós adultos, não é? Porque à medida que vai crescendo, ela vai entrando no universo dos adultos e vai perdendo esta sua inocência original. Mas enquanto ela tem esta inocência, ela é simples e ela é sincera, verdadeira. E é isto que Jesus exalta nas crianças e que nós devemos ter também nós na vida de comunidade. Então, neste dia, reze, abandone-se nos braços de Deus como uma criança e, ao mesmo tempo, peça a Ele a graça de ser uma pessoa simples, não ser uma pessoa complicada, mas ser uma pessoa simples, verdadeira e sincera, como uma criança. Na vida da comunidade, se isso acontecer, que graça, que bênção. Pessoas simples, desarmadas, sinceras, verdadeiras e profundamente confiantes em Deus. É uma comunidade onde o amor vai prevalecer. Meu irmão, minha irmã, hoje, dia 18 de agosto, nós somos convidados a aprofundar na palavra de Deus e na nossa oração, meditação e contemplação uma virtude fundamental para a vida de igreja, para ser igreja na sincera comunhão. Nós precisamos da virtude da paciência. Virtude da paciência. Nós temos aqui na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 4, a seguinte expressão: Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a paciência. Ora, a paciência deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. A paciência é uma virtude. Ao pé da letra, esta palavra significa passio, quer dizer sofrimento. Agir, viver, a capacidade de sofrer uma demora. Ninguém gosta de esperar, não é verdade? Sofrer uma demora. E sofrer esta demora de modo constante, sem desistência. Eis aí a paciência. O sentido, não é? A etimologia da palavra paciência. Quem vai negar que na vida de família nós precisamos de paciência uns com os outros? Um pai e uma mãe que educam um filho sofre a demora do aprendizado, da maturidade. Não é? Da mesma forma, um filho, uma filha, para com o seu pai e sua mãe adultos, às vezes no conflito de gerações, mas também quando os pais já são idosos, um filho tem que ter extrema paciência com um pai, com uma mãe na velhice, saber respeitar, sofrer as demoras, não é? Sabendo que nada é como nós queremos, do jeito que queremos, na hora que queremos. Quem nega que na vida de igreja também nós precisamos de paciência? Deus tem paciência conosco, Ele espera a nossa conversão. Nós devemos ter paciência na relação com Deus, ou seja, sofrer a demora, a espera da realização das suas promessas. Deus promete justiça, mas ainda a gente vê tanta injustiça,
Vamos trabalhando e esperando por ela. Sofrer a demora. Trabalhar pacientemente e com constância. Trabalhar pacientemente e com constância na oração. E entre nós, uns com os outros, também precisamos da paciência. Eu vejo um irmão que tem um limite e eu não suporto aquele limite, o defeito dele. Talvez eu quisesse estrangular, mas não posso. Não é verdade. Eu tenho que ter paciência. Sofrer a demora dos limites do outro. O outro poderá, em algum momento, mudar de vida. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me olhar. Eu não posso ser juiz do erro do meu irmão. Porque eu também tenho limites. Porque olhar o cisco no olho do próximo e não ver a trave no próprio olho. Eu preciso ter paciência com os meus limites e defeitos também. Desse modo, a paciência é um exercício de humildade e de amor. Uma comunidade onde um tem paciência com o outro é uma comunidade que se amadurece e cresce na humildade e na caridade. A paciência é uma questão de caridade. Então, peçamos ao Senhor a graça de sermos pacientes, pacientes uns com os outros, sabendo esperar a hora de tudo. Uma comunidade de pessoas pacientes no amor é uma comunidade também onde a paz se faz presente, não é? E deixo como textos para a nossa oração, Tiago, capítulo 1, de 2 a 18, Tiago, capítulo 3, de 13 a 18, e Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 11. E peçamos a Deus hoje a graça de crescer na virtude da paciência, bela virtude de sofrer a espera, diante daquelas situações e pessoas que não são como eu gostaria que fossem. E não é que precisam ser como eu quero, mas devem ser como Deus quer. E para ser como Deus quer, eu também preciso mudar. Então vamos em frente, tendo paciência com o outro, para crescermos juntos. Meu irmão, minha irmã, hoje, dia 19 de agosto, mais a vida de igreja, ser igreja na comunhão sincera. Eu começo sugerindo este versículo de João, capítulo 15, versículo 14. O capítulo 15 de São João, nós bem o conhecemos, é o capítulo que fala da videira verdadeira. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. O ramo que em mim não dá fruto, o pai o corta. O que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Dentro deste contexto, Jesus dirá: já não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu pai. Uma das características na relação de amizade é justamente esta confidencialidade. Os amigos confidenciam seus segredos, abrem o coração porque confiam um no outro. Na relação de amizade, a verdade desponta. E nessa relação, a mútua ajuda também desponta. Ora, é assim que Jesus agiu conosco, ele nos chamou amigos. Somos convidados hoje a meditar esta beleza, a beleza desta palavra. Sinta a amizade de Deus por você. Cultive esta amizade com Deus também na oração. E ao mesmo tempo, peça ao Senhor que te ajude na vida de comunidade a construir relacionamentos verdadeiros de amizade sincera. Que maravilha se uma comunidade, uma paróquia for permeada de relacionamentos de amizade. Amizade que se fortalece em torno do altar e que se prolonga nos caminhos deste mundo, no dia a dia da vida. Amizade entre pessoas, amizade entre os jovens, crianças que se tornam amigas na igreja,
famílias, casais que se tornam amigos, não é? Do convívio da igreja. O nosso mundo precisa da amizade, mais do que nunca. A comunidade, que é uma escola de comunhão, deve ser também um espaço de cultivo de amizades verdadeiras, de amizades sinceras. Jamais a comunidade seja um espaço de falsidade, de pessoas mascaradas, de pessoas inimigas, de pessoas rivais. Deus nos preserve disto, que o fermento da inimizade não entre na comunidade igreja. É um risco. O inimigo de Deus trabalha para isto. Trabalhemos nós na oração, na meditação e na contemplação para estreitar os vínculos de amizade uns com os outros. Reconstruir a amizade. Você tem amigos na vida da igreja, na paróquia? Você tem inimigos? Faça as pazes, procure reconciliar-se. Cultive a amizade e peça a Deus a graça de crescer na amizade com Ele e com os irmãos e irmãs. Nós terminamos esta semana, terceira do nosso retiro, hoje, dia 20 de agosto, meditando um pouco sobre Maria. Maria, que nós já rezávamos, não é? Nas semanas anteriores, dizendo que é mulher que participa, que é expressão, que é envolvida pela Trindade. O Pai a chamou a colaborar no seu plano de redenção. O Filho nasceu do seu ventre virginal e nasceu por obra do Espírito Santo que a cobriu com sua sombra. Maria foi toda ela abraçada pelo mistério da Trindade. Por isso nós dizemos que Maria, Nossa Senhora, é mãe de Deus, mas é mãe da igreja também. E ela é imagem da igreja. Por que dizer que Maria é imagem da igreja? Porque dentre todos os que professam a fé, ela é a primeira, ela puxa a fila. Ela que gerou Jesus no seu ventre, esteve em comunhão com o Filho de Deus na intimidade antes que qualquer outro ser humano na face da terra. Dentre todos os que creem, ela puxa a fila. Sendo mãe de Jesus, se fez discípula dele e trabalhou com os apóstolos para gerar a comunhão na igreja. No nascimento da igreja em Pentecostes, ela lá estava presente. Quando os apóstolos se reuniam após a morte e ressurreição de Jesus, Maria estava presente. Sua presença sela a comunhão da igreja nascente. E percebam que logo após receber o anúncio do anjo de que ela ia ser mãe do Salvador, como foi de fato, o que ela faz? Se fecha num deleite, numa alegria individualista? Que bom, Deus me escolheu, eu sou a melhor. Não. Ela saiu apressadamente para a região montanhosa da Judéia para prestar os seus serviços a Isabel. Recebe o anúncio do anjo, diz sim ao plano de Deus e corre unir-se com quem dela precisa. Corre para gerar comunhão, para prestar serviço à comunhão. E é assim que nós então terminamos esta semana, pedindo a Deus a graça de sermos servidores da comunhão, como Nossa Senhora, atentos às necessidades, intercedendo quando ia faltar o vinho, correndo prestar serviços a Isabel, que sejamos assim generosos, disponíveis para gerar comunhão uns com os outros. Eu indico para a nossa oração deste sábado, Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 56, o evangelho da visitação de Maria a Isabel. A comunhão interna na igreja se abra, numa igreja em saída,
para ir em busca de quem se perdeu, para estarmos a serviço dos que sofrem, para levarmos o amor de Cristo a todas as pessoas e trazermos ainda muitos mais para a comunhão com Cristo, com os irmãos e irmãs, em vista da salvação. Deus nos ajude. Nossa Senhora, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, interceda por nós e, de modo especial, nossa paróquia Santa Teresinha cresça e amadureça na comunhão, na sincera comunhão de amor entre seus membros. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, Deus uno trino, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.